Então, pessoas, estou aqui para esclarecer mais algumas coisas sobre a patologia que a minha filha Ellen Yasmin tinha. O porquê desses vídeos? Porque é uma patologia rara e é uma patologia que nós não encontramos muito material na internet. E nós estamos falando em 2020. Vocês imaginem como foi quando descobrimos o diagnóstico, quando ela tinha apenas 8 anos. E eu venho adiando de como fazer esse vídeo e tudo. Então vai agora mesmo, meia-noite e 49, o computador está aqui do meu lado, caso eu precise tirar alguma dúvida, certo? E vai de pijama mesmo, porque foi a hora que bateu a coragem de fazer o vídeo. Bem, o nome da doença é hepatite autoimune. Ela tem o tipo 1 e tem o tipo 2. A que acometeu Yasmin era a tipo 2, certo? E o diagnóstico ele caiu como uma bomba, porque é uma doença silenciosa. A princípio, achava-se que era uma hepatite A, ela tinha 8 anos. E foi sendo feito o tratamento, e eu sempre levando para o médico para poder fazer o acompanhamento. E às vezes até os vizinhos diziam que eu era hipocondríaca, porque a menina estava bem e eu levando a menina para ser furada. Só que o que ocorreu é que no decorrer de 8 meses, as taxas referentes à função hepática, TGO, TGP, gama GT e algumas outras, bilirrubina, elas não baixavam, elas só aumentavam. Só que fisicamente, clinicamente, né, olhando para Yasmin, você via que ela estava normal, ela era uma criança normal, forte e tudo. Até que veio o diagnóstico. E o diagnóstico caiu como uma bomba. Primeiro porque nunca tinha ouvido falar. Segundo, porque você começa a se questionar o que foi que eu fiz de errado, por que que minha filha tem isso. Aí vem a expectativa de vida. Não se pergunta a uma pessoa com uma doença rara, ou mesmo que já esteja em estado terminal, sua expectativa de vida. Porém, eu fui atrás, eu procurei saber. E ela viveu exatamente a expectativa de vida que, teoricamente, os médicos colocam. Não vou especificar nada aqui, caso alguém tenha curiosidade, pode me chamar no privê que eu respondo. Dentro daquilo que eu sei, eu não sou médica, certo? E o diagnóstico, ele não é simples, ele não é um exame que vai dizer se você tem ou não tem essa patologia. É um score de exames e, por eliminação, chega-se à conclusão da hepatite autoimune, e também tem a biópsia hepática. E logo em seguida ela começou a ser tratada com imunossupressores e corticoide. Explicando, trocando em miúdos, uma pessoa autoimune, seja ela de qualquer patologia autoimune, é basicamente o seguinte: um time de futebol, ele tem que defender o seu gol, né? E de repente, lá pelas tantas, ele surta e ele começa a atacar o seu próprio gol, que ele deveria defender. E era isso que acontecia com ela. No caso dela, o organismo dela não reconhecia as células hepáticas. Trocando em miúdos, é como se ela tivesse feito um transplante e vivesse com a rejeição. Então ela tomava medicação de transplantado,
para poder conter o sistema imunológico dela, que tinha uma atividade fora do normal. Todas as pessoas que têm uma patologia autoimune correm um grande risco de ter uma como é que se diz, outras doenças autoimunes no decorrer do processo. Uma das coisas que muito se escuta é: nossa, mas você nem parece que está doente. O que eu acho interessante é que ela, mesmo frente a todos os prognósticos que não eram bons, ela sempre chegou para mim e me disse, lá no hospital, quando ela tinha 8 anos: mãe, por que você está chorando? Assim como diz no filme Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida. E eu só vou embora quando minha missão estiver cumprida. E ela teve os efeitos colaterais do remédio, que pode dar alopécia, que é a queda de cabelo. Ela teve no início. Ela teve descontrole de sono. Ela inchou muito porque o corticoide, ele é tóxico, né? Ele intoxica, entre aspas, o organismo, mas ele contém a inflamação no fígado. E o que eu soube pelos médicos na ocasião é que ela viveria sempre muito cansada, muito indisposta, tanto pela patologia no fígado quanto pela medicação que ela tomava. No entanto, não foi isso que aconteceu. Ela já era atleta de taekwondo, ela começou no taekwondo com 6 para 7 anos e foi diagnosticada com 8 anos. Setembro de 2011 foi fechado seu diagnóstico. E me foi dito que dificilmente ela voltaria a ter uma vida normal. E ela me disse que voltaria sim a ter uma vida normal. E sempre acompanhada por médicos. Em janeiro de 2012 ela voltou aos treinos. E quando foi dia 5 de maio de 2012, dia do meu aniversário, ela foi para o 12º Natal Open de Taekwondo, acho que 12º Natal Open de Taekwondo. Estávamos eu e a madrinha dela, Meire, né? E ela, quando foi chamada para a luta, ela beijou a gente e ela disse assim: maninha, pelo presente, ou por tudo que você fez por mim, eu vou ganhar o ouro. E assim foi. E ela focou muito no esporte, ela superou, porque entre dores, entre a doença entrar em atividade, ela precisar ficar internada, os efeitos colaterais, os inchaços e tudo que acontecia, ela estava sempre disposta a melhorar e a voltar a lutar. Eu vi aqui eu tenho um Instagram que eu acompanho, que chama Hepatite Autoimune Underline. Eu vou deixar marcado. E ela fez uma publicação recentemente, a pessoa, onde diz assim: eu tive forças para querer viver mais. E quando eu acompanhava esse Instagram, eu achava que era de um médico, de um enfermeiro. Não, é de uma menina de 16 anos que foi diagnosticada aos 7 anos. E no decorrer do processo todinho da Yasmin foi muito complicado, porque alguns coleguinhas lá do centro da onde ela fazia o acompanhamento foram embora, chegou o seu momento e basicamente é uma realidade muito difícil de você encarar. Então foi isso que aconteceu. Ela muito reservada, ela não queria ser tratada de forma diferente dentro do esporte, nem que os amigos ou as pessoas tivessem cuidado com ela e tudo. Então, como não era uma doença transmissível, ela pediu para que não fosse divulgado e eu respeitei, certo? Os treinadores, a quem de direito deveria saber, sabia o seu quadro, sabia quando dava errado, sabia quando ela era internada, certo? Hoje eu entendo muita coisa, eu entendo que em algumas situações
a não busca do conhecimento pela patologia fez com que eu pudesse fazer com ela o que ela queria viver intensamente. Eu não poderia colocá-la numa redoma de vidro e criá-la como algo fora do contexto humano, sei lá, porque ela iria cumprir seu tempo. Eu acredito que se eu a privasse como mãe, super protegendo, eu abreviaria a sua existência aqui nesse plano. Eu sou extremamente grata a Deus por ela ter ido embora bem rápido, entre aspas. O seu período de sofrimento foi muito rápido, coisa de 24 horas, eu estou falando do sofrimento intenso, e ela foi embora. Na noite antes dela ir embora, ela estava passando mal e a minha filha mais velha fez um vídeo, né, fez uma chamada de vídeo e mostrou que ela já tinha vomitado e tudo. Eu fiz, olha, ela já vomitou a bile, né? Dessa forma que eu estou falando com vocês, mas o coração estava em frangalhos e ela gritava muito e ela disse assim: "Mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer de verdade". E eu fiz, tenha calma, vai ficar tudo bem e não tenha medo de nada do que venha a acontecer. Você vai estar amparada. E ela foi muito bem amparada, né? Ela teve, na medida do possível, ela teve todo o acompanhamento que ela deveria ter tido no período que ela ficou no hospital. Ela fez os exames que deveria, ela conseguiu vaga na UTI. Quando estava sendo estabilizada para ir para a UTI, ela foi embora, ela já estava entubada. Na segunda-feira, no dia 14 de dezembro, eu fiz uma chamada de vídeo, ela estava com o pai dela estava arrasado, claro, e ela pegou e ela já não respondia. E eu perguntei, você sabe quem está falando? E ela fez assim com a cabeça. E eu falei, é a mamãe que está falando, né, filha? E ela fez assim com a cabeça. Eu fiz, filha, você está indo embora? E ela balançou a cabeça. E eu já comecei a chorar, né? Me despedi, desliguei o telefone e entrei em desespero. Vou embora para Natal agora, vou resolver agora e tudo. E algumas pessoas chegaram a não compreender a minha preocupação com a minha filha mais velha, com Mayra. De chegar até meu marido, de chegar e dizer assim, nossa, uma que está doente, você está preocupada com a outra. Mas é porque eu sabia da finitude, da proximidade da finitude. A minha preocupação era com quem ficaria aqui. Como ficaria a cabeça da mais velha caso ela fosse embora na frente da irmã? Entendeu? E é muito difícil você conviver com. Todos nós iremos morrer, mas um prognóstico dado por médico é muito complicado, porque a cada baixa no hospital que ela dava durante todos esses anos, eu pedia a Deus mais um tempo. Só que era muito louco, porque a cada tempo que eu pedia a Deus, era um tempo que se aproximava da finitude da companhia dela nesse plano comigo. E eu só posso ser grata, porque ela foi embora rápido, porque ela não precisou em vida ser privada do que ela mais amava, que era o esporte. E ela foi uma pessoa muito dedicada ao esporte, muito condecorada. Ela tem muitas medalhas. Ela não, o exame de faixa preta seria em janeiro, mas foi feito uma cerimônia, né, no velório dela. Eu não fui porque eu não preciso de ritos fúnebres para viver o meu luto e para liberar a pessoa para a sua nova vida espiritual. A pessoa não está mais ali, eu acredito que seja um momento só para ficar enfiando o dedo na ferida. Mas assim que eu consegui, eu fui a Natal para poder abraçar a minha filha mais velha, a quem ficou e quem vai ter que lidar com a perda.
da irmã, porque eu não sou egoísta de dizer, tá doendo em mim porque sou mãe, eu gerei, ou no pai, não. Ela que estava morando com a irmã, ela que convivia diariamente, ela que brigava, ficava amiga, amava e tinha aquela relação de irmão. Então é isso. A hepatite autoimune é uma doença rara, é uma doença que não tem cura, tem tratamento, pode ser feito transplante, mas é uma luta diária, porque é o seu corpo atacando o seu próprio corpo. E como meu marido diz, a dor a gente sente, eu sinto, tem hora que eu choro, entro em desespero porque eu vejo fotos e tudo, mas em momento nenhum eu me revolto, porque Deus sabe de todas as coisas. E se eu me revolto com a partida física da minha filha, eu estou me revoltando contra o Criador. E isso eu não posso fazer de forma nenhuma. Quando a minha filha mais velha ligou para mim e disse: Maninha, eu quero ela aqui, ela tem que sobreviver, ela tem que ficar aqui. Eu disse para ela: Mayra, não é essa a oração a ser feita. A oração a ser feita é: Senhor, que seja feita a sua vontade, que seja feito o melhor para ela. E ela até se chateou comigo chorando: Não, eu quero ela aqui, porque o egoísmo humano faz com que nós queiramos que a pessoa esteja a qualquer custo. Mas ficar respirando a qualquer custo e sem vida, isso não é viver. E eu sou grata a ela ter tido a oportunidade de conquistar tudo o que conquistou, de ter sido a pessoa que foi, de todas as batidas de frente que tivemos, porque tinha uma personalidade muito complicada. Eu acho que até pelo peso de carregar esse estigma, mas foi uma existência carregada de sentido e significado. E de verdade, quando eu queria esmorecer, eu pensava, eu olhava para ela e ela sempre, sempre, como a madrinha dela, Meire, disse para mim, ela sempre dizia: vai dar certo, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Sou eternamente grata. As minhas postagens, elas têm me ajudado muito nesse meu período de luto. O luto eu não sei quanto tempo vai durar, não sei nem se acaba. Mas eu espero que se transforme numa dor amena, porque é um coração que sangra. É uma alma que com gemidos inexprimíveis, enfim, não sei, mas dói bastante. Porém, quando pensar em desistir, eu vou sempre lembrar dela. E tenho outros aqui por mim. E esse vídeo é para mostrar um pouco do que é conviver com uma doença autoimune. Tem tanta gente aí convivendo e vocês talvez nem saibam. Eu vou deixar o Instagram aqui para que vocês sigam e vejam a coragem dessa garota de 16 anos, que agora também é minha ídola, assim como Yasmin foi. Mayra, minha filha, é também, porque socorrer a irmã e passar pelo que ela passou e ver o que ela viu com apenas 19 anos, eu não me vejo nessa idade tendo passado por isso tudo. Tá bom? Beijos e até mais, como sempre.